Olá, boa noite! Agora são 21 horas, estamos entrando mais uma vez no nosso canal Rede Odontos do YouTube, onde a gente traz semanalmente, às quintas-feiras, às 21 horas, material disponível, todo voltado para a área de odontologia. Às vezes a gente fala de cirurgia, às vezes a gente vai falar de planejamento, às vezes a gente vai falar de periodontia. Enfim, convidamos professores para participar das nossas aulas e isso tem sido muito bacana, muito bom, porque isso integra a odontologia, algo que a gente precisa pensar e fazer de maneira rotineira. E a aula de hoje, exclusivamente, nós vamos falar exatamente sobre a integração de duas disciplinas que geralmente parece que elas nem se conversam, né? A ortodontia, o dentista, ele não pega na seringa carpula. Já o cirurgião, ele tem que anestesiar muito bem para poder fazer qualquer procedimento. E isso daí parece que são duas coisas totalmente diferentes. E essa noite eu quero conversar com vocês exatamente sobre como que isso flui no nosso dia a dia, no seu consultório. Como é que você, apesar, eu gosto só de cirurgia, eu odeio ortodontia, você vai ter que saber alguma coisa de ortodontia. Eu sou ortodontista exatamente porque eu não quero anestesiar meu paciente. Você vai ter que saber um pouquinho de cirurgia. Para você pelo menos indicar, pode ser para um periodontista, pode ser para um protesista, pode ser para um cirurgião. Você precisa ter uma noção pelo menos daquela outra disciplina que você vai indicar. E quando a gente trata de duas disciplinas bem separadas, vamos dizer assim, né? Parece que elas não vão nunca trabalhar juntas. E isso é errado. E eu quero mostrar para vocês aqui essa noite que alguns conceitos que a gente tem e alguns casos clínicos que a gente resolve, inclusive nos nossos cursos, eles têm uma indicação, às vezes da pediatria, da ortodontia. E isso é muito comum. Então, o que a gente espera nessa noite aqui é exatamente estar trazendo para vocês soluções, casos onde nós vamos trabalhar não só a reabilitação, mas também a questão de que maneira a gente vai conciliar essas duas disciplinas. Vamos lá? Então, vamos começar. Bom, essa noite, especialmente essa noite, eu estou gravando essa aula. Por que eu estou gravando essa aula? É uma semana de confraternização, de formaturas, e a gente, como professor da instituição, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação, a gente então participa dos eventos. E hoje a gente tem uma sessão de homenagens. Então você está aqui me assistindo e eu estou na sessão de homenagens. E eu sou professor homenageado com muito orgulho dessa turma, que é a 25ª turma de odontologia da FUNORTE. Turma com a qual recebe o nome de um professor muito honrado, professor Cláudio Janes, e eu gostaria aqui, até inclusive, de deixar registrado os meus votos de muito sucesso para toda a turma. É uma turma que a gente teve uma convivência muito sadia, uma turma que a gente teve uma convivência muito boa, e especialmente para alguns alunos que eu vou deixar registrado aqui, o meu voto de garantia de sucesso, que foram alunos que passaram pelo nosso curso de cirurgia. E aí eu tenho o Gustavo Fagundes, um grande aluno, amigo, colega, o Vitor Mendes, o Rafael Amaro, e eu tive que anotar uma lista aqui, porque a turma é muito grande e ao mesmo tempo ela tem vários alunos que confiaram na gente e fizeram com a gente o curso. Então tem a Mayara Kelly, a Camila de Cássia, Top, Amanda Emily, Pablo, Fernando, o João Vitor, que também fez com a Amanda na época, a Thaís Reis, Sabrina Santos e Alba Tamares. Leandro, mas essa turma toda fez o curso com vocês? Sim, eles fizeram o curso com a gente sabe que existe uma responsabilidade a mais nesses alunos que passaram pela gente, porque a gente dedica o nosso tempo para poder ensiná-los, para que eles sejam diferenciados no mercado. E eu tenho certeza que esses alunos eles vão poder lembrar sempre, falar sempre do que a gente ensinou e praticar uma odontologia diferenciada. E a gente sabe disso por causa de outros alunos que já se formaram há mais tempo. Eu tenho aluno que formou há 6 anos, eu tenho alunos que se formaram há 9 anos, e esses alunos, eles remetem a gente como forma de gratidão, sempre falando que o que a gente ensinou
realmente transformou a parte profissional da vida deles. Então, para nós é uma satisfação, é um orgulho muito grande agradecer a Deus a oportunidade de ter tido como alunos especiais e agora profissionais que vão poder entrar no mercado de trabalho e mostrar com dedicação, com zelo, com cuidado, todo o amor pela profissão através de procedimentos diferenciados, né? E a gente sabe que cada um vai seguir o seu caminho, uns vão fazer harmonização, outros vão fazer cirurgia ortognática, outros vão fazer implantodontia, outros vão trabalhar também com cirurgias voltadas para a parte protética. Por que a gente sabe que isso pode acontecer? Porque no curso de cirurgia oral avançada, você tem vários procedimentos. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar essa noite e eu espero que você, então, participe conosco. Leandro, mas e aí, se eu tiver alguma dúvida, você está gravando essa aula, você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo. Você pode deixar o seu comentário, inclusive, nessa aula aqui embaixo, porque isso ajuda muito os alunos que querem assistir o vídeo, eles olham sempre o comentário. Então, se você faz isso, você ajuda o canal a ser alimentado, porque a gente não ganha nada fazendo isso aqui. O que a gente faz aqui é exatamente levar o conhecimento e compartilhar com vocês. Então, quem puder e ainda não tiver inscrito, entra no nosso canal, inscreve, marca lá o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, um vídeo aula comentada, uma aula, for marcar um webinário, uma conferência, você vai ser convidado, você vai ser o nosso convidado VIP. Então, fique esperto, não perde seu tempo, vai lá e faz essa marcação. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula de hoje. Essa aula de hoje ela vai trabalhar estética, ela vai trabalhar cirurgia, ela vai trabalhar movimentação ortodôntica. Então, é uma aula que envolve muitos padrões e eu vou começar então falando sobre exatamente a questão de como que essas partes elas se conciliam, como que a gente consegue então unir a ortodontia e a cirurgia. Na verdade, não precisa você ser cirurgião e ser ortodontista. Às vezes, na nossa cabeça, como cirurgiões dentistas, que a gente tem isso, né? Eu sou anestesista, eu sou o cara que faz a cirurgia, eu preciso saber o pós-operatório, eu preciso saber fazer um reembasamento de prótese, e necessariamente não. O que você precisa saber é como fazer isso, para quem eu vou indicar. Então, na ortodontia e na cirurgia, elas se integram muito bem. Apesar dessa distinção que eu falei inicialmente, né? Uma parte você quase que não vê sangue, a ortodontia você não precisa anestesiar praticamente, dificilmente você vai precisar fazer um procedimento mais invasivo, e ao mesmo tempo a gente tem então os tratamentos que são realizados com uma parte muito invasiva. Mas quando é que isso acontece, né? Quando é que eles se integram? Você não tem como fazer, por exemplo, um movimento ortodôntico de dentes laterais inclusos, impactados, se tiver, por exemplo, um cisto dentígeno. No meio do caminho tiver um supranumerário. Você não consegue fazer, depois de um tratamento ortodôntico, se os terceiros molares estiverem posicionados, uma movimentação e ela não ter uma alteração pós-tratamento. Então você precisa garantir o seu tratamento de estabilidade, às vezes com exodontia de sisos. Aí, Leandro, você entra numa discussão, Leandro, que é perigosa, porque às vezes as pessoas vão falar assim, mas existe uma escola que fala que não tem essa movimentação. Sim, eu concordo, mas vamos partir do pressuposto que a gente tem espaço suficiente na mandíbula para nascer todos os dentes até o segundo molar. Se não tem espaço para o terceiro molar, ele tem necessidade de romper. Eu vou mostrar alguns casos para vocês, inclusive com reabsorção dos segundos molares. Porque é isso que acontece. Quando o dente não está bem posicionado, o ortodontista geralmente é o primeiro profissional da área de saúde bucal que vê isso. É aquele paciente que vai ali aos 14, 15 anos para ver a necessidade da colocação de aparelho ortodôntico e de repente ele depara com uma situação que precisa de uma cirurgia. Então, aqui a gente começa muito cedo a ter uma inter-relação das duas partes e é importante que a gente saiba sobre isso porque essa inter-relação ela funciona de várias formas. Parece que é só para siso, né? Não é só para siso, não. Olha só, exodontia de siso é uma? É uma. Exodontia de supranumerários? Tem também. Exodontia de cistos dentígenos? Também tem. Freio labial e lingual?
Também tem. Implantes osseointegrados, até microimplantes para poder fazer intrusão de molares na região posterior, também tem. Colagem de botão para tracionamento do dente. Gente, eu coloquei até cirurgias ortognáticas aqui, para vocês terem uma ideia que assim, é infinita a relação de um ortodontista com o cirurgião. E às vezes você vai trabalhar na sua cidade, você não sabe, você fala assim, gente, tá tão ruim aqui, eu não sei onde eu vou buscar no mercado de trabalho, um espaço. Gente, se você aprendeu a fazer cirurgia, você sabe fazer essas cirurgias aqui praticamente de todas. No nosso curso nós ensinamos e damos oportunidade para praticamente todas essas cirurgias. Eu não coloquei aqui a psectomia, porque a psectomia tem mais ligação com endo. Então, assim, se eu fosse colocar todas as cirurgias que a gente tem, por exemplo, correção de rebordo para poder fazer prótese total, ou até mesmo para poder fazer implante, o próprio implante osseointegrado, né? São as cirurgias pré-protéticas, cirurgias de cistos, biópsias. Então, a gente tem uma série de cirurgias que se relacionam com uma série de outras disciplinas. Mas hoje, especificamente, o meu foco é a ortodontia. E eu não precisei buscar muita informação, eu fui só no meu arquivo de fotos que a gente tem dos cursos, e o que eu fiz? Selecionei as melhores para a gente poder colocar. Às vezes a foto não vai nem estar muito legal, porque você fala assim, puxa, essa era melhor, mas num curso, quando a gente tem um volume de atendimento ali, a gente fotografa, mas a gente está preocupado realmente com atendimento ali na hora do paciente, o paciente deitado na cadeira, anestesiado. Mas vocês vão perceber que esses todos os procedimentos que a gente falou aqui, eles são realizados no curso de cirurgia avançada. Então, eu posso dizer para vocês que essa forma de trabalho, associando a ortodontia e a cirurgia oral, ela é muito plausível. E o que eu falo sempre é o seguinte, às vezes o mais importante é o diagnóstico precoce. Quem é que não sabe disso? Na área da saúde, imagina você poder descobrir que você tem, então, uma lesão pequenininha na língua e essa lesão não sara, já passou 15 dias, 20 dias, e você vai procurar um cirurgião dentista ou até mesmo um médico para fazer esse exame e ele pede uma biópsia. Se aquilo for excisionado bem pequenininho, pronto, acabou o problema. Você não vai ter que passar por um tratamento de mutilação da língua, por exemplo. E isso acontece? Acontece quando o diagnóstico é precoce. E se o diagnóstico for tardio? Quantas sequelas maiores um câncer não deixa para o paciente? Nós estamos aí entrando na campanha de prevenção do câncer bucal, porque isso é muito sério. Os números são absurdos. As mulheres têm o câncer bucal como terceiro índice maior de câncer bucal, o primeiro é o de mama. Por quê? Porque se faz muitos exames. Então nós temos que entender isso como uma informação importante para a nossa lida, para o nosso trabalho do dia a dia. Mas voltando no diagnóstico precoce, às vezes o ortodontista ele tem um contato com o paciente ali no começo do diagnóstico do paciente com 14, 15 anos para avaliar a questão ortopédica, e ortodôntica para poder fazer intervenção, e ele já tem ali uma radiografia panorâmica, ele já consegue observar. Por que geralmente ele se abstém de falar alguma coisa para o paciente? É porque às vezes ele não faz. Às vezes na cidade onde ele está não tem quem faça isso. E ele até às vezes fica com medo de, vou indicar para o cirurgião, e depois esse cirurgião faz a cirurgia e passa para outro ortodontista. Então ele quer também um feedback positivo, ele quer aproximação com você, e vale a pena, porque o cirurgião, ele recebe muito mais indicação do que vende serviço. Dificilmente você vai conseguir vender um serviço de siso anunciando, olha, eu faço sisos maravilhosamente bem. Gente, as experiências com cirurgias não são boas. Quem já se submeteu, quem já viu meus vídeos contando a minha história do siso que eu fui tirar com um professor meu na época da graduação, puxa vida, eu saí da cirurgia, achei que se eu sobrevivesse já estaria de bom tamanho, porque eu passei por um procedimento horroroso. E isso aí acontece, já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você que está do outro lado da tela. E se não aconteceu, se você ainda tem o seu siso, é porque você está com medo de participar disso, de fazer isso. Então, imagina para o paciente, como que você vende um siso? Fazendo propaganda, siso, cirurgia de supranumerários. Geralmente o paciente vem, procura a gente, ele já vem até esmurecido. Ô doutor, ele vem triste, pô. Não vem feliz, não. Doutor, eu vim fazer uma cirurgia, que eu tô com os dentes supranumerários. Mentira! Não vem mesmo.
Ele vem com medo. Mas se você dá segurança, se você sabe o que você está fazendo, se você aprendeu a fazer isso bem, você vai acalmar ele, você vai orientá-lo, você vai medicá-lo, você vai operar e ele vai ficar seu fã, porque é diferente você fazer uma cirurgia estando bem preparado e é diferente você fazer uma cirurgia estando mal preparado. E isso também acaba que irradia, né, as coisas boas, porque quando você faz uma cirurgia bem feita, parece que as energias para aquelas cirurgias, para o seu consultório, elas vão aumentando. Então você começa a fazer muito mais cirurgias dessas. Eu não sei porquê, talvez uma coincidência até de uma questão de indicações que a gente tem recebido, mas muitos casos de freio lingual, freio labial, muitos casos de supranumerários, e eu sempre digo para as pessoas, não é, você fala assim, é a sua especialidade, não é, mas a minha área de atuação, eu faço cirurgias ambulatoriais de todos os níveis, então quando pego um caso, se eu não souber fazer, eu vou falar para o paciente numa boa, olha, esse caso aqui, infelizmente, eu não faço, eu indico para você fazer isso no hospital ou com um outro colega, eu não tenho problema nenhum de relacionamento com quem faz cirurgia bucomaxilofacial, mas cirurgia oral, de uma maneira geral, eu faço no meu consultório, e eu transformo a vida dos meus pacientes exatamente com isso, muito medo, muita insegurança, e eu falo para o meu paciente, não precisa, eu vou realizar isso aqui para você da forma mais segura e tranquila possível. Então, eu digo para vocês que essa questão da gente ter a ortodontia como um parceiro é imprescindível, e você estando bem preparado, você não vai trazer para o paciente uma situação ruim. E aí, então, eu diria para vocês, existe então orto sem cirurgia? Olha, não existe nem orto sem cirurgia e nem cirurgia sem orto. Não existe essa discrepância. Eu disse para vocês que eu ia mostrar casos de reabsorção de cárie na distal do segundo molar, porque o paciente não sabia que tinha esse terceiro molar aí? Sabia! A imagem está gritando, o dente está na mesma altura oclusal praticamente do segundo molar. Mas por que ele não tirou? Porque ele tem medo? E é normal ter medo de cirurgia? É normal ter medo de cirurgia. E a gente precisa então orientar o paciente. Rapaz, aqui não é questão de medo, é questão de necessidade. Olha só, o sorriso está mais ou menos, está um pouco desalinhado, existem diastemas, pacientes nesses casos procuram mais pela questão estética. Quando você vê, tem lá um dente impactado, não vai nascer, ele está inclinado, ele precisa de espaço para irromper, ele precisa de tirar um dente que está ali atrapalhando a movimentação, que é um dente descido, mas está lá. Então você precisa preparar um paciente desse daqui. Como você faz isso? Cirurgicamente. Colando bracket, olha, Leandro, então você faz cirurgia de bracket? Faz cirurgia de bracket, eu não tenho como não fazer. Olha só, um casinho simples que a pério foi tratada e foi colocado implante cirurgicamente para poder haver uma estabilidade. Mas a ortodontia é imprescindível para melhorar a posição dos dentes. A gente sabe que dentes em posição inclinada não são legais, a gente precisa de força no longo eixo dos dentes. Então a ortodontia veio, a cirurgia de implante auxiliou e a gente teve uma recuperação substancial. Eu tenho outros vídeos, inclusive desse caso, mostrando o caso antes e depois, com a perda óssea na região interproximal dos dentes e a recuperação e reparação quando você distribui carga e coloca implante, coloca o dente na posição correta. Tá? Isso aqui foi um curso, foi um casinho que a gente resolveu no curso nosso. Ó. Aqui está mostrando os dentes descidos do paciente nessa região. Aqui a gente tem 2 cistos que estão impactando os incisivos. Paciente com 10 anos de idade. E precisa fazer alguma coisa, Leandro? Lógico que precisa. Se você não tira isso daí, você atrasa a erupção dos dentes. O paciente já tem 10 para 11 anos de idade. E ele ainda tem dente descido e não há movimentação para a formação, para a erupção dos dentes. Então é preciso que a gente entenda isso. Quem que faz esse diagnóstico? A pediatria, a ortodontia, a ortopedia. E indica para quem? Para o cirurgião. Geralmente o ortodontista, o ortopedista ou até mesmo o pediatra, eles não gostam de se envolver com essas cirurgias. Isso aqui foi uma cirurgia realizada no curso por uma aluna nossa. E a cirurgia foi fantástica. Então, eu estou mostrando casos de tratamentos que vocês podem fazer e devem fazer no consultório de vocês, trabalhando com a parte de diagnóstico. Olha só, esse casinho aqui é um casinho que houve movimentação ortodôntica para colocar um lateral
que tinha genesia. E aí você percebe, teve uma exposição de espira, que eu não vou entrar no caso da implantodontia, mas isso aqui também foi realizado por um aluno do curso. Houve travamento do implante, o arcabouço está pronto, é só colocar o osso e vai ficar estético, né? Então, nós precisamos entender que sem aparelho aqui, jamais ia entrar um implante nessa posição. Isso é importante? É importante que você saiba, é importante. Olha só, um casinho de freio para poder fechar diastema. A gente teve uma aula aí já de freio labial. Gente, você pode fechar sem tirar o freio, não tem problema, mas a chance de abrir é enorme. O espaço voltar é enorme, porque a inserção é bem forte. Então eu vou mostrar para vocês essa noite esses casos para a gente poder abrir a cabeça, porque parece que não, se fizer cirurgia eu consigo fazer. Orto sem cirurgia existe? Essa é a pergunta. Aí eu diria sim, existe orto sem cirurgia, mas nem sempre. A maioria dos casos tem esses sisos para poder extrair. Maioria tem sisos impactados, dentes supranumerários, dentes que estão impactados, dentes que você precisa preparar o espaço para depois colocar o implante, a genesia de lateral, a genesia de pré-molares, a genesia de uma certa maneira acontece e os pacientes precisam de um bom posicionamento. Então, pode ser que tenha um caso de ortodontia sem cirurgia, pode ser, mas não é tão normal assim. A maioria dos casos tem envolvimento. Então você precisa apresentar um trabalho, você precisa apresentar o seu trabalho para o ortodontista na sua cidade, para que na hora que ele fizer o diagnóstico, ele te convidar para ser seu parceiro comercial de trabalho, para ele poder fazer isso. Não existe você fazer um trabalho de cirurgia sozinho num lugar. Olha só, todos os lugares que a gente trabalha com cirurgia é equipe. É imprescindível, às vezes, você fazer uma ortognática sozinho. Sabe? Você fazer uma cirurgia de terceiro molar incluso, impactado, sozinho. É muito difícil, porque você precisa ter uma equipe, um auxiliar, às vezes até um dentista seu parceiro na cirurgia para te ajudar. Então, eu diria para vocês que nós temos que pensar mais nisso. A odontologia não vai crescer se ela separar, ela não vai crescer se ela dissociar, e é um desafio para nós, porque todo dia a gente vê profissional para o mercado e a gente acha sempre que esse profissional é o nosso concorrente. Ele não é seu concorrente, esquece seu profissional, seu concorrente é você mesmo. É você que toma suas decisões, é você que estuda, é você que vai melhorar o seu trabalho no dia a dia, é você que vai ter o equipamento para poder realizar aquele trabalho bem feito, é você que vai tomar a decisão se vai fazer ou não tratamento. Eu não vou falar para vocês que uma ou duas vezes eu já recusei tratamento, não, eu já recusei tratamento várias vezes, mas eu sei das minhas limitações. Então, quando eu preciso, eu vou virar para o paciente e falar, olha, esse caso aqui especificamente eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? E eu justifico para o paciente, sabe? E os casos que eu posso fazer, eu vou fazer e fazer bem feito. É essa que é a grande questão. Não adianta você se dispor a fazer uma coisa que você não tem conhecimento. É lógico, quanto melhor você vai ficando, mais habilidoso, você vai fazendo casos mais difíceis, mais complexos. Isso é uma verdade na minha vida. Eu tenho 20 anos que eu estou trabalhando com odontologia e implantodontia, e eu sei falar para vocês que a gente vai ficando habilidoso, é igual o motoqueiro ou o motociclista, né? Que começa a fazer viagens, e ele começa fazendo viagens de 100 km, daí a pouco ele faz uma viagem de 400, daí a pouco ele faz uma viagem de 1000 km. E a gente sabe das dificuldades de cada uma delas. Assim também, quando você vai pegando habilidades na cirurgia. Então, não existe como você realizar procedimentos bem feitos sem um time, sem um grupo. E eu diria para você, se você está na sua cidade, você acha que não está tendo cirurgia, não está aparecendo cirurgia, e você está preparado para isso, e nós temos aí vários parceiros em uma série de lugares, o Felipe, o Ricardo, a Josi, Thaís, gente que fez curso com a gente e que está trabalhando e tem parceiros para poder servir a eles os casos. Por quê? Porque eles estão preparados. Mas se você não está tendo parceiro, mesmo estando preparado, você tem que ir atrás de fazer essa associação. E eu estou te dando aqui uma dica hoje importantíssima, porque parece que a ortodontia não tem. Eu selecionei esses casos assim, só para a gente poder ter uma ideia. Porque eu, sinceramente, eu poderia colocar aqui um tanto de caso para a gente poder fazer, para ficar mostrando uma noite inteira. Mas eu quero dar exemplos e mostrar casos, por exemplo, igual esse caso de tracionamento que a gente fez, para poder resolver
Primeiro foi movimentado, abriu espaço, preparou o espaço para o dente erupcionar, colou o bracket no dente, abriu, né? Você tem que abrir o palato. Esse segundo caso aqui está mais especificado, por isso que eu coloquei 2, que eu falei para vocês, tem casos que a gente consegue fotografar na hora do curso, tem casos que a gente não consegue fotografar tantas etapas assim. Então, esse aqui é um casinho que a gente fez no curso. Eu acho que tem 1 ou 2 casos dessa página toda aqui que não foram feitos no curso e que o paciente conseguiu tratar e voltar o dente para a posição normal, né? Então a gente tem aqui, ó, como que é feito a incisão, o rebatimento de tecido. Muita gente fala assim, ah, não, essa cirurgia de palato sangra muito, né? Artéria palatina maior, nossa, é um perigo e tudo. Mas percebam que essa cirurgia, bem planejada e bem executada, você consegue, então, como é que eu diria? Tem um resultado muito bom, porque sem sangramento, se tiver sangramento, você não consegue colar o bracket. Olha só, o bracket é colado no dente que está lá dentro, incluso, impactado. Para depois o ortodontista, depois se você reparar aqui na última cena, ele tá cicatrizado aqui e tem um fiozinho passando aqui por trás, enrolado aqui na frente, e eu tenho então uma condição pronta para o ortodontista. E é isso aqui que eu quero colocar na mão dele, para ele só tracionar o dente. O paciente não gosta de cirurgia, gente, mas ele precisa desse resultado. Então é isso que a gente tem que buscar. Aqui eu trouxe de novo aquela fotinha lá do caso, né? E esse caso aqui, a gente fez a remoção dos por indicação, lógico, né? O cirurgião trabalha sempre com muita indicação e exatamente isso que eu precisava, era da indicação do meu parceiro de trabalho e esse caso foi um casinho que foi na graduação e a gente fez no curso. Então a gente removeu os dentes descidos, removeu os cistos e preparou para poder descer os incisivos. Aqui foi um odontoma, se eu não estiver enganado, realizado pelo nosso aluno, Gustavo Fagundes, e você vê, você fala, meu Deus, olha o tamanho do buraco que ficou isso daqui. Gente, mas se você não tira, esse buraco só vai aumentar. Esse pré-molar que está fora do espaço dele oclusal, não vai para o espaço oclusal sozinho, não. Então não tem como você resolver um problema do paciente, mesmo que você faça ortodontia, sem tirar o dente dali, sem tirar aquele odontoma, sem você tirar o supranumerário. E o paciente, ele na verdade, ele nos procura, não é para fazer a cirurgia. Lembra disso? Então trata bem esse paciente, ele está morrendo de medo. Olha só, outro casinho aqui que a Camila fez, parabéns Camila, um caso bem ousado, e eu não me canso de elogiar a Camila, porque ela se destacou muito bem no nosso curso. E esse caso ela trouxe para poder ajudar o paciente a remover dentes que o paciente sabia que tinha há muito tempo, mas quem que põe a mão para tirar? Sabe? São cirurgias complicadas, no meio da mandíbula, próximo do canal alveolar inferior, na região lingual. Como que vai trabalhar na região lingual, destocar o tecido? E tá aí, ó, extrair os 2 dentes e o terceiro molar inclinado, impactado, horizontal não, mas ele tá na diagonal. Essa imagem aqui não tá muito boa, mas tá feito aí, ó, realizado no curso. Leandro, a foto não tá legal, tá suja. Eu peço desculpa pra você, mas eu fico emocionado e acho bom demais ver um aluno fazendo uma cirurgia como essa no curso. Aqui a gente tem outra cirurgia, ó. Essas cirurgias aqui, ela foi uma cirurgia que a gente fez depois que o espaço foi planejado com ortodontia. Por isso que às vezes o canino ainda está meio fora. Você coloca o implante, né? Antes a gente não tinha o espaço, os dentes estavam inclinados. Você vai colocar o implante, o espaço parece que é muito grande, mas agora com o dente, depois que você colocou o implante, você coloca o dente, o ortodontista acaba de alinhar. E o caso fica bonito, fica perfeito. O paciente, no primeiro momento, ele não enxerga a cirurgia como uma coisa bem-vinda. Por isso que é ruim, eu vou falar para você sinceramente, na hora de você vender a cirurgia, né? E é legal quando você tem um parceiro que já te indica falando, olha, esse caso aí você pode fazer, só tem jeito se for operando. Sabe aquele não tem outra saída? Eu não gosto muito de trabalhar pensando assim com o paciente, mas é a melhor saída, eu diria, para um paciente que quer ter os dentes alinhados. Então ele precisa abrir o espaço, colocar o implante, e aí quando a gente faz um guia, que a gente posiciona o guia, a gente vê que a distribuição não está 100%, mas em compensação eu ainda não terminei o tratamento.
Eu vou colocar um implante para ele poder ajudar, inclusive, nessa movimentação. E é isso que me interessa. Então, essa associação ela vai acontecer também aí no caso da implantodontia. Olha só, esse casinho aqui eu coloquei, ó, por causa dos microimplantes que a gente coloca para intruir dentes quando a gente não tem espaço oclusal para poder fazer um implante inferior. Ou até mesmo porque o paciente usa uma PPR e a PPR está baixa, tá muito rasinha aqui, então ela não tem aquela curva de espia orientada, ela não tem as inclinações naturais do dente porque ela perdeu o inferior e houve uma extrusão. Então, olha só, como recurso dos dois lados, ó, o mesmo paciente, se você observar a oclusão, não tem espaço nem para você tracionar o canino para trás, não tinha coragem para você fazer isso, então você faz implante e a ortodontia ancora e puxa isso daqui. Então, eu acho fabuloso essa união, essa junção das duas disciplinas, porque uma está buscando estética, né? É imprescindível que quem vai colocar implante ou quem vai colocar aparelho ortodôntico não vai ficar mais bonito. Não, colocar aparelho ortodôntico é sinal, é sinônimo de estética, para ficar com os dentes alinhados, bonitos, uma oclusão bacana, né? Mas quando você tem um caso que o paciente perdeu dentes há muito tempo, há uma movimentação muito grande, a abertura de diastemas, e é possível que a gente veja, olha só, aqui nesse lado, ó, se a gente mostrar esse lado aqui, olha a abertura de diastemas, dentes mal posicionados, dentes inclinados. A gente sabe que dente não pode receber carga inclinada, dente tem que receber carga no longo eixo. Então é muito normal, às vezes, a gente deparar com uma situação como essa. O paciente tem vários problemas associados, inclusive a falta de elementos e problemas periodontais, a falta de elementos dentais. E a parte que importa para o paciente é qual? A estética. Só que ele vai para o ortodontista, o que o ortodontista fala? Você tem que operar, você tem que fazer implante, você tem que fazer esse microimplante aqui para poder levantar o dente. Ah, não, se tiver que fazer cirurgia, então não tem jeito de fazer seu caso. Nessa hora, se você é ortodontista e tem conhecimento para isso, você sabe que o melhor caso não vai ser resolvido só colocando aparelho. Tem paciente que procura a gente só para colocar implante, e eu falo para ele, se o seu caso você não colocar aparelho ortodôntico, vai ficar feio, porque vai ficar uns dentinhos apertadinhos, o canino fechou espaço, você precisa abrir espaço. Enfim, existe uma série de indicações de inclinação de terceiros molares e segundos molares para frente, para mesial, né? Que perdeu o primeiro molar, segundo molar, e você precisa tracionar esses dentes para colocar em posição. Então, eu acredito que essa associação ela vai trazer sempre o benefício para o paciente. O grande problema é isso que eu estou dizendo para vocês. Ah, eu não gosto, eu tenho medo, eu não queria fazer cirurgia, mas sem fazer cirurgia, você não vai conseguir fechar um diastema como esse, ó. Não vai, o freio tem uma inserção muito grande, então você precisa fazer e remover esse freio, sabe? E isso aqui veio da ortopedia, de um paciente que estava com um aparelho, que o objetivo era fechar os diastemas, e quando você observa a inserção do freio labial, você percebe que não existe a possibilidade. É igual eu falei no início da aula, você pode fechar, fecha, tirou o aparelho, abre. Eu já vi gente fechar e colocar inclusive contenção para segurar. Mas não pode tirar a contenção nunca mais, nem para limpar. Você tira a contenção para limpar, se ficar 2 dias sem a contenção, já era. Porque ele movimenta mesmo, a inserção do freio é muito forte. Então, indicações de casos como esse é de colegas que têm uma capacitação diferenciada, ortodontistas que têm uma visão multidisciplinar diferenciada. Então eu tenho aí profissionais como a professora Nayara da Unimontes, que indica casos pra gente, o professor José Manzano Balma, que indica casos que estão relacionados com a ortodontia, indica casos pra gente poder fazer a preparação, o Dr. Samuel Ribeiro, que é um cara excepcional também, que indica casos pra gente poder fazer associado, e quando você vai se relacionando com um, com o outro, ele sempre tem o mesmo esbarro. Quem que tá operando pra você isso? Quem está operando para você o siso? Quem está operando para você os supranumerários? Os implantes na região de agenesia? E pode ter certeza que quando você começa a fazer um trabalho como esse, igual a colagem de bracket, é uma colagem, não é muito fácil de você fazer, mas é uma solução excepcional para a ortodontia. E que quando você faz bem feito, que não solta, que o dente ficou firme, rapaz, você ganhou ali, não foi um paciente que aquele você operou, não. Você ganhou um dentista que vai te indicar uma série de pacientes.
E isso é que é interessante. Então, como eu disse para vocês lá atrás, a equipe multidisciplinar de sucesso, ela precisa ter essa ação, essa intenção na odontologia para a gente poder entender. Então, eu separei aqui alguns casos, eu talvez pudesse encher essa tela muito mais do que vocês estão vendo aqui e talvez vocês vão ficar mais loucos. Mas eu falo aqui, ó, caso do curso, esse do implante aqui de baixo foi do curso, esse do tracionamento, os dois tracionamentos aqui foram do curso, esse microimplante não foi do curso, mas foi um paciente indicado da ortodontia, esse da Camila aqui foi, o do Gustavo também foi, esse que a Maíra fez aqui dos cistos dentígeos dos anteriores aqui do paciente pediátrico, foi a Maíra que fez pra gente. Então, tudo isso feito para resolver o problema do paciente. O paciente às vezes não tem noção e ele não gosta de cirurgia, ele sai dali com raiva de você. Você pode ter certeza disso. Mas eu diria para você que a gente tem como solucionar problemas associando com dentistas, não entendendo que dentista é um concorrente. Essa é a visão errada que a gente anda tendo da profissão. O mercado vai explodir de gente e tal. Vai, sempre teve. Muitos advogados, muitos dentistas, muitos médicos, muitos engenheiros. Na verdade, é você acreditar na sua profissão, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você ama fazer e tomar uma decisão. Porque a gente pode reclamar, eu poderia ficar reclamando aqui, falando com vocês que a profissão não está fácil e de fato não está brincadeira, o mercado de trabalho é um mercado extremamente agressivo e competitivo, porém, o que eu diria para vocês é que nós precisamos enxergar além do oceano, acima da média, fora do quadrado. Vocês já devem ter escutado isso direto dos coaches, né? Hoje todo mundo é coach, coach disso, coach daquilo. E eu diria para vocês que mais do que isso, é você estar fazendo uma reflexão diária daquilo que você pode fazer ou não. Eu não faço todos os casos no meu consultório. Eu não tenho o menor problema de falar para vocês. E quando alguém, colega, formado, me manda um caso e tal, não sei o que, eu pergunto, você tem estrutura para fazer isso? Parafuso, você tem barra, se isso aqui fraturar, você tem como colocar uma lâmina nessa tábua óssea vestibular? Essa cirurgia, você tem equipamentos, a secretária preparada para poder te ajudar? Caso você não tenha, para que você se dispor a uma situação de risco? Não há necessidade, mas você precisa estar preparado. E esse você precisa estar preparado é o que eu estou tentando trazer para você. Você pode ficar aí reclamando, eu estou com medo, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como que eu posso fazer. Ou você pode escolher andar por outros caminhos. Eu diria para vocês que deixar de estudar, a gente não vai deixar de estudar nunca. Esquece. Se você tem afinidade com uma área, seja ela estética, seja ela cirúrgica, seja ela pediátrica, você vai precisar se preparar de alguma forma para ser acima da média do mercado. Você precisa ter bons associados, bons colegas para poder trabalhar com você. Não existe essa, eu operei muitos anos com o meu sócio, que é especialista em implantodontia também, Dr. Hélio Chagas, de Brasília de Minas. Muitos anos a gente operava junto. Enxerto, implante simples, duplo, múltiplos, protocolos. Eu não tinha o menor problema, nem ele. E a gente não tinha esse negócio assim, não, esse aí é seu, você que vai... Não, a gente rachava o bolo e comia todo mundo junto. Então é melhor você dividir o bolo e todo mundo comer e ficar satisfeito do que você ficar com a migalhinha de pão sozinho. Isso não vai te suprir a necessidade. Então, estar preparado para enfrentar isso daí não é simplesmente fazer de qualquer maneira, é procurar onde você vai fazer e conhecer isso. Então, eu tenho para dizer para vocês que essa escolha ela não é minha, ela é de vocês. E sempre que a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a questão de profissionalismo. E profissionalismo é um conjunto, né? Os princípios que você aprende em casa, os princípios que você aprende no curso, a aplicabilidade daquilo diante de um paciente, o respeito pelo paciente, pelo professor, o respeito pelos colegas, e isso vai te tornar uma pessoa diferenciada. Mas é importante que você também tenha um conhecimento diferenciado. E quando eu falo isso, eu falava, se você fizer só um curso, é mais um curso. Se você não fizer um curso que te transforma, que te coloca nesse mercado preparado, dificilmente você vai conseguir se estabelecer por conta dessas situações.
Então, o que a gente tem e que a gente faz, a gente prepara isso para os nossos alunos, a gente prepara os nossos alunos para enfrentar esse mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, eu diria para vocês que ele exige que você saiba fazer mais do que o arroz com feijão. Você vai fazer uma cirurgia de exodontia simples? Beleza. Mas se você souber fazer um siso incluso impactado, você vai estar acima da média. Se você sabe fazer um supranumerário em mandíbula, um bracket de um canino no palato, se você sabe fazer isso com segurança, você vai estar muito acima da média. E esse estar acima da média não é para você só ganhar mais dinheiro, não é só para você ter mais evidência de mercado, não, é para você poder ajudar mais dentistas, ortodontistas, que no caso aqui hoje eu trouxe essas cirurgias, são todas cirurgias que a gente faz no curso, é livre demanda. Você não tem que selecionar só siso, dificilmente a gente tem um dente que não seja um dente impactado, incluso, fraturado, um dente que é difícil numa exodontia tradicional, comum, usando fórceps. Tanto que quando a gente tem lá no curso, os alunos que entram para o curso e tal, o professor precisa trazer os fórceps, eu falo, olha, traz uma vez, só para você ver quanto que pesa isso, depois você não traz mais não, porque dificilmente você vai usar nas cirurgias que a gente vai colocar aqui para você, e é verdade, as cirurgias que você usa fórceps, qualquer um vai usar fórceps e fazer. Você precisa fazer cirurgia diferenciada, que usa alavanca, que usa fresa, que corta raiz, que tira dilaceração, que tira dente impactado, incluso, e faz uma cirurgia de freio, que faz uma cirurgia de um dente de colagem de bracket. É isso que você precisa. Isso que vai te diferenciar no mercado, é isso que vai te colocar no hall dos dentistas que vão ajudar outros dentistas e outros pacientes. Então, a gente tem aí desenvolvido, já nos últimos 4 anos, um curso de cirurgia onde a gente faz esse curso em 4 meses. Você vai assistir aulas como essa daqui na sua casa, de maneira eficiente, com vídeos explicativos, vídeos narrados, aulas que vão te ajudar na paramentação, na anestesia. E esse curso depende de você, assim como todos, como a sua decisão de estar no mercado, de estar bem no mercado. E você pode fazer esse curso num prazo aí de 3 até 4 meses. Depende de você. Por quê? Porque você tem a parte teórica que você vai fazer daí de onde você estiver, da sua casa, pelo tablet, celular, pelo computador, e tem a parte clínica que você vem fazer com a gente. Tudo isso que a gente tem feito tem trazido resultados maravilhosos para os nossos ex-alunos, e a responsabilidade tem aumentado. Por quê? Porque quanto mais a gente expõe essas situações para os nossos alunos em termos de trabalho, de cirurgia, mais alunos vêm para poder fazer o curso. Então a gente sabe que existe uns diferenciais para o nosso curso. Uma questão é o tempo, que é bem rápido, 4 meses. Todo o material é incluso no curso, e você já deve ter visto que nós estamos divulgando ele. Nós estamos com matrículas abertas, inclusive, com condições especiais para essa semana. E a gente tem, na verdade, a garantia de aprendizagem. E tem também uma outra garantia que ela é absoluta. Se você não gostar do curso, você pode entrar no curso, começar a fazer as aulas teóricas e 30 dias você falar assim, arrependi, não gostei. Você não gostou? Só você avisar pra gente, você tem 30 dias para poder você avisar e eu vou te ressarcir, devolver o seu dinheiro. Não tem nenhum problema pra gente fazer isso. O que nós queremos é de verdade preparar você para o mercado, é te ensinar. Leandro, e se eu tiver uma cirurgia aqui na minha cidade de freio, eu posso levar? Pode. Leandro, eu tenho uma indicação do paciente com agenesia para poder tracionar um outro dente para fazer, e eu posso associar com um dentista aqui e falar para ele que eu vou fazer aqui na minha cidade? Pode. E a gente, para vocês terem uma ideia, o nosso curso tem muito mais visibilidade e procura de profissionais que estão no mercado, exatamente porque quando você está no mercado, você enxerga essa demanda do que às vezes os alunos da própria graduação que não estão no mercado. Mas essa preparação, ela não serve só para aluno de graduação, pelo contrário, para dentista formado, que está trabalhando, que está com dificuldade de realizar um procedimento mais invasivo. Eu falo sempre, se você aprender a fazer siso incluso impactado, cirurgia periodontal é tranquilo, cirurgia de implante é tranquilo, cirurgia de colagem de bracket é muito tranquila,
A cirurgia de exodontia de supranumerário, cisto dentígeno, é muito tranquila, porque o acesso, a posição desses dentes são extremamente complicadas. Então, às vezes, parece que o curso é só de siso. Não, por isso que o nosso curso chama cirurgia oral avançada. A gente não faz só siso, é livre demanda. Então, Leandro, eu estou querendo ver isso daí melhor e tal, pode entrar em contato com a gente. A gente tem inteira liberdade de explicar para você o que vai acontecer. Nós temos a estrutura física para poder te apresentar, todos os equipamentos novos, modernos, acesso tranquilo, estacionamento na porta, tudo isso para quê? Para facilitar a vida do nosso dentista, do nosso aluno, do nosso colega, para que ele seja também um profissional de sucesso. Porque é muito fácil você enxergar o sucesso, mas não é fácil você caminhar para chegar no pico do sucesso. Então, eu imagino que vocês estejam essa noite até decepcionados porque não fiz pergunta, ele não me respondeu, ele não me cumprimentou. Então, mais uma vez, eu gostaria aqui de deixar assim justificado e muito justificado pela minha ausência ao vivo hoje, mas deixar aqui para você do fundo do coração essa oportunidade para você pensar, para você ver, para você ter uma ideia do que o mercado tem para te oferecer e você não ficar preocupado com relação aos trabalhos que você pode executar. Isso eu estou falando do serviço particular. Serviço público é o que tem a exodontia, né? Talvez essas exodontias que são mais complexas, dificilmente você vai fazer elas numa situação sem um bomba vácuo, sem equipamentos, alavanca e tal, não sei o quê. Mas você pode associar com alguém na sua cidade, mesmo no serviço público, e realizar essas cirurgias no consultório particular. E eu acho que é isso que precisa. A gente não precisar ficar mandando paciente de cidades vizinhas para os grandes centros, sendo que a gente tem estrutura e condição de fazer isso lá. O paciente fica muito mais satisfeito e geralmente são pacientes que não têm realmente condições de estar deslocando. E eu fico muito feliz de poder estar ofertando isso dessa maneira que você está vendo. Ó, eu estou aqui, não estou aqui, estou lá na comemoração e você está aprendendo e você não deixa de aprender por causa disso, porque a gente mostrou a relação, você viu a relação. Talvez você devia estar esperando assim, será que ele vai falar cada caso? Ô, gente, se eu fosse ficar aqui falando cada caso que a gente tem no curso, eu ia ficar aqui uma noite inteira. É igual a aula que a gente tem de acidentes e complicações. A gente fica aqui uma noite inteira falando de acidentes e complicações. E o objetivo não é esse. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a sua paciência, a sua presença, a sua participação. Deixa a sua pergunta aqui. Você não está falando sozinho, não. Tem alguém que está monitorando essa aula e vai poder te responder. Se ela não puder te responder, ela vai te explicar. Olha, depois eu vou passar para o professor Leandro e ele vai te responder. Então, não tenha dúvida nem medo. Entre em contato com a gente. A gente vai deixar os links, os acessos para vocês de informação sobre essa questão do nosso curso que a gente oferece, mas vocês fiquem à vontade, a liberdade, a decisão é de vocês, é vocês que precisam tomar essa decisão não é minha. Eu estou preparando todo o material, sempre melhorando o nosso material, sempre produzindo vídeos como esse daqui, para que eles sejam didáticos, para que você possa começar a assistir o vídeo e ao final do vídeo você falar assim, eu aprendi pelo menos uma coisa nesse vídeo. E se você gostou do vídeo, você pega o vídeo, pega o link, indica para outra pessoa, alguém que quer fazer o curso, alguém que está com medo de fazer cirurgia. Você pode ser ortodontista, precisa de um cirurgião para poder te ajudar, e você pode indicar o curso para essa pessoa poder fazer. Fica à vontade, você tem essa liberdade, e desde já de coração eu agradeço. Se você não fez inscrição no canal, faz inscrição, marca o sininho, e eu estou aqui preparando sempre para poder fornecer o melhor material didático para você online e curso presencial na melhor situação. E isso daí você pode, então, nos procurar o momento que você quiser. Eu acho só uma coisinha que eu esqueci de falar, é que quando você faz inscrição no nosso curso, todo o material que está nesse curso, ele é incluso. Então, você não precisa comprar kit cirúrgico, material de consumo anestésico, fio de sutura, soro, irrigação, nada disso. A única coisa que você precisa de EPI. Eu falo EPI porque o óculos, você tem um óculos seu, que você usa. Gorro, todo mundo usa os gorrinhos economia, bonitinho e tal. E luva, porque a luva é do seu tamanho. Eu tenho aluno meu que usa luva 5,5 e eu tenho aluno que usa luva 9. Então eu não consigo ofertar isso para vocês. Então, todo o restante de material é incluso e você pode procurar a gente na Rede Odontos de segunda a sexta e até sexta-feira de amanhã. A gente tem então uma condição super especial para quem procurar a gente. A partir de sexta-feira, amanhã, o preço volta ao normal e a gente fecha então a turma até a semana que vem. Então, fica aqui a minha boa noite. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Indique esse curso ou essa aula para um colega, alguém que precisa ter essa informação
para que a gente possa caminhar juntos rumo ao sucesso. Muito obrigado e boa noite para você.